Esse é um vídeo curto para marcar uma diferença importante, um termo importante que vai aparecer muito, que vai ditar o que vai aparecer nos próximos vídeos que você vai ver. Essa é uma sequência de vídeos falando sobre ciência de dados descritiva, né, o que aparece no começo de todos os vídeos, no nome da playlist que você está vendo. E eu acho que é importante explicar, né, o que eu encaro, o que eu estou colocando nessa caixinha de ciência de dados descritiva e o que eu não estou colocando. Né? Ciência de dados, de maneira geral, é essa área que junta, né, a técnicas computacionais, técnicas matemáticas, estatísticas e conhecimento de domínio, conhecimento de contextos, esse trabalho de entender um contexto. Você junta essas três coisas para produzir análises de padrões, evidências sobre aspectos sobre como coisas funcionam, respostas para perguntas do domínio, né? E informar a decisão, informar a ação. Mas ciência de dados é um termo bastante amplo e ele é frequentemente usado para dois conjuntos de técnicas que nós podemos separar, entender um pouco separadamente e estudar separadamente. Um primeiro conjunto de técnicas tem a ver com os que eu mostrei no vídeo anterior, onde eu mostro para vocês, em um vídeo anterior, aliás, onde eu mostro a análise de dados históricos, de dados passados, para descrever como funciona o Congresso, para descrever como funciona a música de Caetano, Gil, Gal, Maria Bethânia e Tom Zé, né, para entender algo. Isso é o que eu vou chamar de ciência de dados descritiva. Não é uma técnica, é uma aplicação, é uma forma, né, um objetivo, um problema sendo resolvido. Existe um outro conjunto de técnicas que frequentemente é chamado também de ciência de dados, que tem a ver com a habilidade da gente de descobrir algo que não está nos dados ainda. Frequentemente isso tem a ver com prever, por exemplo, adivinhar qual é o próximo filme que você vai assistir. A Netflix tenta fazer isso, tentando prever o que você vai querer assistir agora, né? É um comportamento futuro que você terá. Mas nem sempre tem a ver com o futuro. Pode ser também dado um tweet, dizer se esse tweet está falando bem ou mal de uma marca. Né? Essa é uma tarefa que vai usar dados históricos. O Netflix também usa dados históricos, mas para dizer algo sobre aquele tweet que nós ainda não sabemos, que não está nos dados. Né? Para preencher uma coluna lá que diz que aquele tweet fala bem ou mal, que não está no dado. Da mesma maneira, o Netflix tenta lhe dizer um filme que você não assistiu ainda, ele está dizendo que você vai gostar daquele filme. Né? Então, é um exemplo de previsão de ciência de dados preditiva. Tá? A aplicação é dizer algo, preencher a mais algo nos dados, geralmente falar sobre o futuro dos dados. E aí, eu acho que é útil conhecer esses dois ramos, digamos assim, porque nesses vídeos nós vamos explorar apenas ciência de dados descritiva, né? É um espaço bastante amplo. A UFCG tem outros cursos que exploram ciência de dados preditiva. Mas só para ter certeza que a gente está falando da mesma coisa, né? Vou mostrar aqui um exemplo concreto. Esse aqui é um exemplo que eu mostrei em vídeos anteriores, descrevendo, né, um aspecto da obra desses 5 artistas no Spotify. Se eu abro o Spotify de fato e vou aqui no perfil de Maria Bethânia, escolho uma música qualquer dela aqui e crio uma nova playlist, por exemplo. Está aqui uma nova playlist criada. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui embaixo o Spotify está usando dados históricos de pessoas como as pessoas escutaram Maria Bethânia e outros artistas e muita coisa, mas não para dizer como as pessoas escutam, não está descrevendo nenhum aspecto da obra dela, está me dizendo aqui que músicas ele acha que eu vou colocar a seguir na playlist. Eu posso querer colocar a seguir na playlist, está me recomendando aqui, né? Sistemas de recomendação são um tipo de análise preditiva, um tipo de modelo preditivo. Então essa é uma diferença, esse é um ciência de dados preditiva aplicada ao mesmo conjunto de dados, onde eu havia aplicado aqui ciência de dados descritiva, né? Com estatística, com visualização de dados. Aí tem uma coisa que pode confundir um pouco, e eu acho importante notar aqui, é que as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas podem ser usadas, tem um conjunto de ferramentas em comum que podem ser usadas para descrever ou para prever. Estatística é importante em ambos os casos.
mas é usado de maneira diferente. Aprendizagem de máquina é algo que é usado tanto para descrever dados quanto para prever dados, mas é usado de maneira diferente. Processamento, né, capacidade de processar grandes volumes de dados, é usado para descrever e é usado para prever, mas de maneiras diferentes. Regressão, da mesma maneira. Tá? Algumas técnicas são usadas muito mais para prever do que para descrever. É o caso de redes neurais, por exemplo. Outras são usadas muito mais para descrever do que para prever. É o caso de agrupamento. Mas existem técnicas que ficam na zona cinza, muitas, né? E mesmo esses exemplos que eu dei, eles não são absolutos. Você pode usar as técnicas com outros objetivos. Para nossos fins, é importante saber que a gente vai estar se concentrando em descrever dados coletados, né, sobre coisas que já aconteceram, dados que nós produzimos sobre algum aspecto que nos interessa, nós vamos procurar padrões nesses dados. Nós não vamos fazer ciência de dados preditiva, que é objetivo para outros vídeos meus ou de outras pessoas. Tá? No próximo vídeo a gente continua falando de ciência de dados descritiva. Até lá!